gente, essa questão de ser o remanescente tem que ver com a igreja invisível. Em outras palavras, Deus tem um povo em cada lugar, Deus ama todas as pessoas, independente da placa de igreja, e o remanescente equivale aos sinceros que estão espalhados pelas diversas igrejas. Esse é um conceito muito atual, contemporâneo, mas os pioneiros adventistas não viam dessa maneira. E muitos autores que estudam a sério o movimento adventista desenvolvem essa ideia do remanescente, entendendo a partir do que os pioneiros e daquilo que a própria Bíblia apresenta sobre esse conceito do remanescente. Por exemplo, Canale explica pra gente que o remanescente não tem que ver apenas com os últimos dias, mas esse termo vai designar nas Escrituras uma manifestação visível do povo de Deus, seja Israel ou a igreja. Nesses últimos dias, então, ele tem um remanescente escatológico, o povo de Deus com a verdade presente, mas ao longo da história do cristianismo, especialmente a partir das insurgências de pequenas reformas, Deus levantou reformadores incipientes que acabaram descobrindo pontos importantes da verdade. A reunião desses reformadores incipientes, graças ao millerismo, é que deu origem ao remanescente escatológico. O Dr. Carmelo Martinez, que foi professor de teologia na Universidade Adventista del Plata, na Argentina, explica em sua tese de doutorado, também publicada em livro, que o remanescente era parte da visão que os pioneiros tinham a respeito de si mesmos, baseando essa compreensão em Apocalipse 10 e Apocalipse 12. O Dr. Tim, na sua tese doutoral, também explica que essa relação de ser o remanescente implicava num concerto pessoal com Deus que consistia em viver em obediência aos mandamentos de Deus, o que implicava no compromisso dos primeiros sabatistas com o estudo das Escrituras. É Damstig, um dos mais respeitados estudiosos da Igreja Adventista, que justamente explica o equilíbrio que houve em algum momento, porque como a igreja era muito letárgica e tinha dificuldade em se unir à missão, os pioneiros começaram a perceber que, apesar de todas as características bíblicas e de ser o remanescente, a igreja também correspondia à Laodiceia. Esse é um contraponto feito pelo Apocalipse para que a igreja não se tornasse triunfalista, para que ela entendesse que sim, ela é a representação presente de Deus, mas ela não é perfeita. Ela precisa de reavivamento e reforma. Então, ser o remanescente não significa exclusivismo religioso. Não está fechando a questão da salvação a um grupo pequeno de pessoas. Pelo contrário, o próprio Canale, que eu já mencionei, ele volta a dizer que ser o remanescente constitui a experiência de ser em missão. Aquele que se identifica como remanescente, aquele que assume fazer parte do remanescente, ele vai ser um missionário, ele vai viver para testemunhar do amor de Deus com quem ele está em aliança. O Dr. Hazel, Frank Hazel, nos lembra que os pioneiros entenderam que esse chamado à santificação e a obediência à palavra de Deus constituía os traços do verdadeiro remanescente para esses dias. Então, em tudo isso a gente pode ver que ser o remanescente implica muito mais em uma atitude de fidelidade e representação do Deus verdadeiro, uma representação visível, corporificada, de um povo que tem uma mensagem peculiar, uma mensagem atual, e não com um grupo subjetivo de pessoas sinceras espalhadas por várias igrejas. É bem verdade que uma coisa não exclui a outra. Em Apocalipse 18, verso 4, Deus fala àqueles que são dele e que estão em Babilônia: sai dela, povo meu. Então Deus tem pessoas sinceras em outros lugares e um dia essas pessoas vão ser convidadas pelo seu remanescente a se unirem à verdade de Deus, a verdade para os últimos dias. Então fazer parte de um remanescente definido, embora imperfeito, é o chamado que Deus tem para mim e para você. What wondrous love is this, oh my soul, oh my soul. What wondrous love is this, oh my
my soul. What wondrous love is this?